muita alegria que nós viemos à casa do Senhor. Hoje é um dia que nós dedicamos a prestar um culto a Deus e nossas vidas se alegram com este momento, com esse devocional nosso. Aos irmãos que estão nos ouvindo pela internet, ficam as nossas bênçãos para eles, que eles possam se sentir abençoados também através deste nosso culto e que suas vidas sejam edificadas também. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te damos graças, Senhor, por mais um dia de vida. Te damos graças, Pai, porque o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem honrado as nossas vidas, o Senhor tem nos concedido, ó Deus, bênçãos que sem o Senhor sabemos que não conseguiríamos. Sabemos que não somos merecedores também, Pai amado, porque somos falhos, somos fracos, mas nós agradecemos porque a Tua graça nos abunda, a Tua graça nos engrandece também, Senhor Deus, através da pessoa de Jesus Cristo, Pai amado. Nós agradecemos por cada irmão aqui presente, por aqueles que estão a caminho, por aqueles que não puderam vir, Senhor. Que o Senhor venha abençoar a vida de cada um. Aqueles que estão nos ouvindo pela internet, por algum motivo também não pôde estar aqui, Senhor Deus. Aqueles que estão longe, em outras cidades, outros países. Que o Senhor venha edificar a vida de cada um, ó Deus, através de cada momento aqui dedicado a Ti, Senhor Deus. Nós queremos, ó Deus, colocar em Tuas mãos as nossas vidas, no decorrer desse dia, da semana, em todos os dias de nossas vidas, para que o Senhor possa fazer presença em nossas vidas e que nós possamos ser luz neste mundo, Senhor. Perdoa as nossas falhas, Pai, cuida do nosso viver, que o nosso dia a dia seja, Senhor Deus, um dia dedicado a Ti, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos recitar aqui o versículo que está no boletim, irmãos? Vamos. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4:19. Vamos entoar o hino 62. Convidamos a equipe de louvor.
Bom dia, irmãos. Temos que estar muito felizes por estarmos na casa do Senhor, podendo adorar, glorificar e adorar o seu santo nome. Vamos todos ficar de pé. Sei que o sono é grande, o cansaço também. Ontem foi uma programação muito linda. Foi um marco para mim, que foi a primeira vez que eu cantei no coral também, no coral jovem. Foi uma bênção, fiquei muito feliz e espero ficar na Ebenezer por muitos anos. Então vamos cantar com bastante alegria, vamos dizer o quanto o Senhor é grande, o quanto o Senhor é importante nas nossas vidas e o quanto Ele tem feito nas nossas vidas. E que muitas vezes a gente não dá graças a Ele por isso, mas vamos dar graças por estarmos aqui, mesmo com sono, mesmo cansado, mas estamos todos vivos, com saúde e podemos adorar o Senhor de todo o coração, amém? Vamos cantar Não Há Deus Maior. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, Senhor. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu louvor. E vamos dizer que Ele criou o céu, Ele criou a terra. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. E tudo Ele fez. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o seu louvor, para o seu louvor, Ele criou, para o seu, para o seu, para o seu louvor. A nossa vida é muito curta, né? A semana passada eu recebi uma notícia muito triste, que a minha professora de canto está com câncer. Eu tentei conversar com ela, tentei perguntar onde é o câncer, qual é a procedência dele, se é benigno, é maligno. Ela já teve câncer de mama há muitos anos atrás. Ela fez químio, fez todo o tratamento. Hoje, graças a Deus, ela também, mas agora está aparecendo em outro lugar. A nossa vida é tão curta, é tão de repente que, se a gente for parar para pensar, quando a gente pensa, a gente pode pensar que tem tempo para adorar a Deus, aquele tempo já passou. O tempo de louvar a Deus é hoje. O tempo de buscar ao Senhor é hoje. O amanhã já pode não existir mais. Há um segundo já não pode existir mais a nossa vida. Perdi o meu avô há 2 anos. Meu avô teve uma convulsão no nosso sítio, na frente de todo mundo. Depois de 1 mês de casamento do meu irmão, ele veio a falecer com câncer no cérebro. E ninguém podia imaginar.
porque ele estava bem, estava sorrindo, estávamos em família. Como podíamos imaginar que isso ia acontecer? Então, que a cada dia possamos agradecer a Deus pela vida dos nossos amigos, pela vida dos nossos familiares e por estarmos em comunhão aqui, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. A gente nunca sabe se eu estarei viva, se a Ida estará viva. Então, a nossa vida com Deus tem que estar em plena comunhão, tem que estar buscando, adorando, lendo a Bíblia. E a gente tem que procurar Deus enquanto se pode achar, amém? Então vamos cantar esse hino de todo o coração. Vamos cantar em oração. Renova-me. Agradeça a Deus pela sua vida e diga o quanto que Ele é especial na sua vida. Se Ele não é, deixa Ele entrar no seu coração e deixa Ele trabalhar. Amém? Renova-me. Em nossas vidas, Pai, como é bom te adorar, como é bom te louvar, Pai, como é bom estar na tua presença, Jesus. Mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Consagre, Senhor, de todo o coração. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Entrega a sua vida ao Senhor neste momento. Entrega o seu pedido diante do trono de Deus, com fé nessa oração. Coloque-se no lugar das vidas que precisam das nossas orações. Presente a sua vida ao Senhor. Presente as vidas que estão lá na sua mente também ao Senhor neste momento. Ó Deus, buscamos a Ti de todo o nosso coração. Confiamos plenamente no Senhor, na Tua graça,
no amor que tem derramado a nós todos os dias. Confiamos nas consolações que vêm do Espírito do Senhor para os dias difíceis. Confiamos no poder de Cristo Jesus e na autoridade que Ele tem sobre as forças malignas e do mal, algumas arraigadas no nosso coração, fazendo parte da nossa vida. Outras, ó Deus, que ficam oprimindo-nos em algumas circunstâncias. Mas confiamos no Senhor, para que todas as vidas apresentadas diante do Senhor nesta oração sejam cuidadas por Ti. Recebam o alento do Senhor, recebam os caminhos do Senhor, recebam do Espírito do Senhor a presença, a santificação, e pelo sangue de Cristo Jesus a libertação dos pecados, a purificação da vida, perdão que vem junto com o arrependimento. Graças a Ti, ó Deus, porque o Senhor atende as nossas orações. Quantas vidas estão nas nossas listas, quantos nomes fazem parte, ó Deus, no nosso dia a dia das nossas orações. Nós temos buscado a Ti, temos percebido o Teu amor, por isso continuamos invocando a Ti. Olha, Deus, para os corações dos irmãos que estão aqui, dos que nos assistem pela internet, que sejam abençoados pelo Senhor, ó Deus, que alcancem a Tua graça e o Teu favor para eles, porque o Senhor é um Deus misericordioso. Olha para os nomes dos irmãos por quem temos orado, Deus, cuide destas vidas. Há irmãos doentes, há irmãos desempregados, há irmãos perseguidos, e eu quero pedir ao Senhor que o Teu cuidado esteja sobre eles. Há algumas vidas, ó Deus, que não conseguem visualizar o final da sua provação, da sua tribulação, estão em tempos difíceis, e eu quero pedir ao Senhor, tem misericórdia desses irmãos. Ó Deus, inclina os Teus ouvidos à nossa oração, à nossa petição que colocamos diante do Senhor. Atende os irmãos com Teu grande amor, que é sempre suficiente, que é sempre melhor para nós. Enquanto estamos nisso tudo que vivemos, ó Deus, ensina-nos a amar mais ao Senhor. Quantas vezes apenas estamos colhendo aquilo que semeamos. Então, ó Deus, trata o nosso coração para não errarmos mais, para não andarmos nos mesmos caminhos, mas para andarmos em caminhos novos que vêm do Senhor. Cuida de cada uma das vidas, alcança-nos com a Tua graça e o Teu amor. Oramos juntos como Igreja de Cristo, no nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Esse é um momento de gratidão a Deus, onde nós possamos expressar com alegria, com amor, devolver um pouco daquilo que o Senhor tem nos abençoado e tem nos honrado também. Que os irmãos possam sentir alegria em poder ser dizimista, em poder ofertar. Este é o momento dos membros da igreja, do compromisso que cada um tem primeiramente com Deus e depois com a membresia dessa igreja. Para que os projetos da igreja possam se desenvolver, é preciso que os irmãos tenham esse compromisso, que os irmãos possam com alegria dizimar, possam ofertar, e que os dízimos e ofertas aqui traduzem nos trabalhos que a igreja tem desenvolvido, na manutenção da igreja, nos projetos sociais também. Então, que o irmão possa ter alegria neste momento, uma paz, um gozo de espírito em estar ofertando e dizimando aqui na tua casa, na igreja. Vamos entoar o hino 433. Logo após, eu peço que o irmão Marquinhos possa vir aqui e fazer uma oração de agradecimento. O Senhor vos escolheu para estardes diante dele, a fim de o servir e para serdes seus ministros. Vamos servir a Deus através dos nossos dízimos e ofertas. Usa, Senhor, a minha vida. Senhor, todo meu ser pra teu louvor.
Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos por esse momento tão maravilhoso de estarmos aqui na tua casa de oração. Muito obrigado por isso, Senhor. E nós te agradecemos agora também por esses dízimos e ofertas que foram levantados agora, Senhor Deus. Ó Senhor Deus, nós te pedimos que tu, Senhor, abençoes aqueles que entregaram esses dízimos, Senhor, que derrame bênçãos espirituais, Senhor Deus, sobre essas pessoas, Senhor Deus. Nós sabemos que esse dinheiro, tudo que é entrado aqui, vai para a tua obra, Senhor Deus. Que nós possamos fazê-la da melhor maneira possível, Senhor Deus, para que o teu reino seja proclamado, Senhor Deus, aqui na terra, Senhor Deus. Nós te agradecemos por tudo isso, em nome de Jesus. Amém. Vamos recitar aqui o texto que está no boletim, irmãos? Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como Cristo também vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Efésios 5, 1, 2. Convido os irmãos diáconos que vão servir. O momento da ceia do Senhor é um momento de celebração, de reflexão, ao mesmo tempo que celebramos a vida, a graça de Deus que nos alcançou, o grande amor de Deus que trouxe perdão para os nossos pecados. Também é um momento de pensarmos sobre como tem sido a nossa vida, como estamos diante do Senhor, como está a nossa condição com este amor que nos foi dado. Lembrando do texto que estudamos ontem, que a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então também é um tempo de reflexão. Vamos fazer essas duas coisas. Enquanto nós cantamos, enquanto for servida a ceia, você fica em oração, em espírito de oração, falando com o Senhor, nessa gratidão a Deus, nessa reflexão sobre a nossa vida e sobre esse amor dispensado a nós. Nós não oferecemos a ceia para quem ainda não foi batizado, para que não seja alguma coisa apenas de tomar, mas seja apenas para aqueles que entenderam, para aqueles que perceberam o compromisso, já estabeleceram essa aliança com Deus. Então a esses eu convido a tomar, aos outros eu convido a conhecer mais, a aprender, se engajar, aceitar essa aliança com Deus, depois fazer parte também junto conosco da ceia do Senhor. Nós vamos orar, depois cantaremos o hino 128. Convido o irmão Oswaldo, o Marco já orou, convido o irmão Oswaldo a orarmos ao Senhor e logo depois continuaremos. Querido Deus, nós queremos te agradecer por esse momento de estarmos aqui na tua presença, ó Pai. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos deu a liberdade, Senhor Deus, de estarmos te servindo, Senhor, estarmos, Senhor Deus, procurando se chegar cada vez mais a ti, ó Pai. Te pedimos para aquelas pessoas que não puderam estar aqui, Senhor, mas o Senhor esteja com eles, ó Pai, seja qual for o motivo, Pai. Que o Senhor possa guardá-los, que o Senhor possa ajudá-los em suas necessidades. Agora, neste momento, ó Pai, te agradecemos por esse ato simbólico, Senhor Deus, que vamos comemorar, ó Pai, que possamos fazer com alegria, Senhor Deus, mas para que nós possamos estar cada vez mais lembrando de Ti e fazermos, Senhor, aquilo que o Senhor quer que façamos, ó Pai. O Senhor quer que nós possamos estar buscando a Ti, Senhor, e podemos, ó Pai, fazer com que nós possamos amar cada vez mais os nossos irmãos. Te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.
porque eu recebi do Senhor este ensinamento que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e disse: isto é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Comamos. Hino 286, Alvos mais que a neve. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu.
Assim também, depois de cear, ele pegou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isso em memória de mim. Bebamos. De maneira que cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Deus nos abençoe e Cristo seja glorificado, que Ele volte logo. Amém. Vamos ouvir uma inspiração musical pela irmã Meire e o Sr. Paulo Sloveno. Abra sua Bíblia
a primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso 13. Portanto, estejam prontos para agir, continuem alertas e ponham toda a sua esperança na bênção que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Sejam obedientes a Deus e não deixem que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes. Pelo contrário, sejam santos e em tudo o que fizerem, assim como Deus que os chamou é santo. Porque as Escrituras Sagradas dizem: sejam santos, porque eu sou santo. Até aqui. Sobre santidade, é interessante falarmos num contexto que temos já há bastante tempo de pessoas santas, mas que passam por um processo de canonização depois da sua morte. Mas a Bíblia, quando lemos, as Escrituras não nos ensinam a esperarmos um processo de canonização depois da nossa morte, mas nos ensina a buscarmos essa santidade e essa santificação no nosso dia a dia, em tudo o que fizermos. As Escrituras não separam um tempo de ser santo e o tempo de ser profano, ou um tempo de ser muito santo e um tempo para fazer as outras coisas da vida. Mas a palavra de Deus nos ensina que é importante vivermos e buscarmos essa santidade todos os dias da nossa vida, no nosso dia a dia, nas coisas muito importantes, nas coisas mais simples. Não é uma palavra nova que Pedro está trazendo, é uma palavra que já vem lá do Antigo Testamento, lá no livro de Levítico, as instruções dadas pelo Senhor ao seu povo. Mas ao mesmo tempo que há instruções para o povo de Israel, Pedro está lembrando que a santidade de Deus não mudou ao longo dos tempos, que ela é a mesma, que é um padrão que continua sendo válido para as nossas vidas hoje. Quando falamos de santidade e pensamos nesse padrão divino do próprio Deus, da sua pureza, da sua santidade, então pensamos que pode ser algo inatingível. E eu concordo que não vai ser algo fácil, e eu acho que não vai acontecer de uma vez por todas. A própria doutrina batista diz que nós nos tornamos santos quando começamos a aliança nossa com Cristo, e assim que há uma conversão, houve arrependimento e fé, então Cristo lavou os nossos pecados com o sangue de Jesus, ali houve justificação, e exatamente naquele momento começam tanto o ato da santificação quanto o processo da santificação. É nesse exato momento que nós somos santificados, mas ao mesmo tempo começamos um processo longo de santificação. Algumas coisas que ainda precisam ser tratadas nas nossas vidas, nesse processo de santificação, porque ele não vai acontecer naturalmente ou automaticamente, mas haverá algo para ser feito e realizado. Na quinta-feira estudamos algumas coisas com relação a isso em outro texto bíblico, e estávamos dando o exemplo e conversávamos sobre um exemplo dos talentos que nós temos, que são naturais. Nós vemos os nossos instrumentistas tocando tão bem, e nos faz tão bem a alma, o coração, a mente. A gente chega de manhã ainda sonolento, e a gente começa a ouvir uma boa música, começa a trazer aquela inspiração para a nossa vida, e a gente olha e deseja: puxa, eu também quero tocar assim, também quero chegar lá. E notamos que algumas pessoas têm um talento natural para aquilo. Há na própria pessoa algo que flui,
Já há outros que precisam de uma dedicação muito maior, e precisa insistir bastante, treinar muito, estudar um pouco mais. Mas você percebe que mesmo esse que tem um talento nato, ele também precisa dedicar-se. E se ele não estudar, logo ele será ultrapassado em capacidade por aquele que está estudando. E uma pessoa que não tem a habilidade natural pode ser muito melhor do que aquele que tem habilidade, apenas porque ele se dedicou. Entendo que seja esse o processo de santificação que Deus tem proposto para nós. Está à nossa disposição, esse é o desejo dele. O Espírito Santo, ele trabalha para trazer a nós a santidade de Deus. Ele trabalha na nossa consciência, mostrando-nos onde devemos prosseguir. Mas há algumas coisas que já são naturais. Deus já nos deu inteligência para lermos a sua palavra. Deus estabeleceu esse código para que a gente possa olhar aqui e saber as coisas que são certas e boas. Eu não preciso um anjo do Senhor aparecer na minha frente para dizer: olha, não faça mais isso, porque está escrito. Alguns empenhos são naturais. Começa com uma avaliação simples, que vai contra o conformismo. Então, a inconformidade me faz avaliar mais honestamente. Uma das coisas muito boas para nós é o nosso inimigo, porque ele nos mostra as nossas fraquezas. Mas a gente odeia quando alguém chega e fala: você faz isso, você é assim. Aquilo incomoda muito. E a gente tem raiva da pessoa que disse isso. Mas nós devíamos ouvir, devíamos ir lá para o nosso quarto, como diz Mateus 6,6, buscarmos a Deus e lá chorarmos diante de Deus as nossas fraquezas. Porque Deus está muito interessado em nos abençoar, em cuidar de nós. Deus está muito preocupado em trabalhar nas nossas vidas. E às vezes a nossa autossuficiência é que nos impede. Querer que haja um trabalho de Deus na nossa vida é o primeiro passo. Não sei se você reparou, mas esse texto foi escrito para pessoas que já tiveram compromisso com Deus, que já firmaram aquela aliança que Jesus estabeleceu na cruz, que não desprezaram essa aliança, mas assumiram a sua identidade no reino de Deus, onde Deus é o Rei, Cristo é o que governa sobre as nossas vidas, e nós somos, como cantamos, servos. Essa identificação é muito importante, porque enquanto não há essa identificação, nós queremos Deus do nosso lado. Deus abençoa isso, abençoa aquilo, cuida disso, cuida daquilo, mas não somos parte do seu reino. Nós queremos Jesus como alguém que nos serve, na verdade, não alguém que pode cuidar da nossa vida e determinar sobre nós os caminhos. Quando oramos a Deus, pedimos soluções, mas às vezes nós realmente precisamos ouvir são os seus caminhos. Quem está muito endividado, às vezes o problema não é o dinheiro, e a solução também não, porque você pode dar todo o dinheiro para ele pagar todas as dívidas. O que vai acontecer? Ele vai fazer outras. Então o problema não é o dinheiro, ter a falta do dinheiro ou o excesso de dinheiro. O problema é a pessoa saber usar o dinheiro. E isso acontece em outras áreas da vida. E às vezes Deus tem caminhos e você está pedindo só soluções. E você está orando e chorando a Deus porque você quer que as coisas sejam resolvidas. E Deus fala: mas eu quero tratar você. Isso faz parte do processo de santificação, onde Deus não quer dar soluções rápidas para você continuar do mesmo jeito que você era, mas Deus quer chamar a sua atenção. Deus está falando lá no seu ouvido. O Espírito Santo de Deus tem falado na sua mente, que é isso que Ele deseja. Vou dizer o que eu disse ontem, irmãos. Cristo não desperdiçou a sua vida aqui na terra com coisas inúteis, porque Ele precisava muito alcançar a sua vida, e Ele fez coisas muito importantes
para mostrar que Ele era Deus, para mostrar que Ele amava as pessoas, para iniciar o seu reino, iniciar aquele grupo de pessoas que iria se tornar a igreja de Cristo e iria chegar até hoje aqui. Então, Cristo não desperdiçou a sua vida com futilidades, mas Cristo também não desperdiçou a sua morte com os seus sofrimentos. Cristo não disse: olha, está muito difícil, não estou suportando. Cristo não falou assim: olha, não dá mais, eu vou embora. Cristo não desistiu. Cristo não chorou as suas dores para as pessoas, mas entregou-se, e a sua morte tem validade para nós hoje. Ele trabalhou muito para que isso acontecesse. As coisas não aconteceram por acaso. Cristo não desperdiçou a sua vida e não desperdiçou a sua morte. E quando nós não buscamos a santidade de Deus, nós estamos desperdiçando a nossa vida. E precisamos fazer uma avaliação se a nossa morte também não vai ser desperdiçada. E no final de todas as contas, nós não estamos com Deus mesmo. Há uma avaliação para ser feita. A santidade de Deus não é oferecida a todas as pessoas, mas a santidade de Deus é oferecida a esses que estabeleceram essa aliança com Deus, a esses que entenderam que Cristo veio ao mundo, a luz e trouxe salvação, e esses que creram nele estão sendo convidados por Deus a viverem a santidade que Deus oferece. E não é então algo impossível, porque o próprio Deus nos chama a essa santidade. Pode ser algo difícil, pode ser algo que precisa ser construído durante todos os dias da nossa vida, mas não é impossível. Nós vemos aqui que Deus está muito, muito interessado num relacionamento mais íntimo com as nossas vidas. Deus não quer ser lembrado como o gênio da lâmpada, que quando acontece alguma coisa, alguém esfrega a lâmpada, Deus aparece, resolve os nossos problemas e aí a gente manda ele voltar para a lâmpada para não atrapalhar mais a nossa vida. Mas Deus gostaria de viver num relacionamento íntimo, onde Ele está onde nós estamos, onde Ele pode trabalhar os nossos pensamentos, onde Ele pode nos ensinar os critérios para as decisões que nós tomamos, onde Ele pode mostrar os caminhos que precisamos para a nossa vida, caminhos de acerto, mas são caminhos também de conserto. E consertar, às vezes, é preciso quebrar, é preciso tirar a parte estragada, é preciso mudar algumas coisas, e nós não gostamos de mudar, mas é preciso e é bom. Seja um inconformado, mas não com as pessoas, não com este mundo, não com a política. Seja inconformado em primeiro lugar consigo mesmo. Veja o quanto você pode melhorar. Quantas pessoas nós conhecemos que são tão importantes na vida comum, pessoas tão importantes para nós pessoalmente, pessoas que foram importantes na história, pessoas que foram importantes na história que Deus escreveu da sua presença. O quanto nós poderíamos nos espelhar nessas pessoas e deixarmos de desperdiçar a nossa vida e tornar a nossa vida algo realmente muito útil, muito importante, algo válido, que começa a ser válido primeiro para nós mesmos, tendo certeza e convicção de que Deus está nos aprovando naquilo. Depois temos certeza que a nossa vida é válida e importante para as pessoas que estão do nosso lado, as pessoas que amamos, as pessoas que nos amam, e depois para aquelas que nós nem conhecemos. E aqui tem um espelho importante, porque Cristo, quando nos amou, não nos amou porque éramos bonzinhos, mas Cristo nos amou mesmo que a nossa vida o ofendesse, mesmo que a nossa vida fosse totalmente contrária àquilo que Ele planejou para nós. Assim Cristo nos amou, e agora é assim que Ele quer que nós amemos. Há pessoas que são contrárias aos nossos interesses, há pessoas que são contra a nossa forma de pensar, e às vezes elas não estão nem totalmente contrárias, mas às vezes nós não conseguimos suportar o irmão que está do nosso lado, um familiar que está conosco,
Nós não conseguimos suportar algumas coisas que acontecem ao nosso redor. E o texto está dizendo para buscarmos a santidade de Deus, para essas coisas não fazerem parte do nosso dia a dia, mas para estarmos num estado de comunhão com Deus, de santidade de Deus, de purificação da nossa alma, que nós não olhamos as coisas como o mundo olha, mas conseguimos olhar de modo diferente. Nós não vamos votar nessa eleição como o mundo tem votado, com os seus próprios interesses, mas nós vamos votar tendo consciência que somos representantes da vontade de Deus para a nossa nação. É uma responsabilidade, irmãos. Nosso candidato não pode ser aquele com quem eu me identifico, com quem eu simpatizei, que a propaganda foi maravilhosa e eu gostei muito, com aquele candidato que eu sempre votei, minha família sempre votou nele. Não há nenhuma justificativa que possa assegurar-me o direito de votar nesse candidato segundo a vontade de Deus, que não seja a própria vontade de Deus. Nós precisamos orar, nos santificar. Deus, me ajuda. Deus, me faz entender as coisas. É preciso pesquisar, preciso conhecer. Esta é a vontade de Deus, que nós andemos em santidade para as coisas espirituais, mas para as coisas naturais. Quantos planos você tem para a sua vida? Nesses planos é preciso incluir a vontade de Deus, a santidade de Deus, a presença de Deus, porque Ele quer o melhor para você. Ele não quer que você chegue no próximo passo e diga assim: puxa, olha que situação, olha o que Deus vai fazer agora. Mas Ele quer andar do seu lado. Ele oferece o jugo que é suave, e o jugo vai preso no boi, ele vai preso sobre a cabeça de um boi e a cabeça do outro boi, e quando um para, o outro precisa parar também. E quando um vai para a direita, o outro vai para a direita, e quando vai para a esquerda, o outro vai para a esquerda. Eles andam juntos. E é isso que Cristo oferece para nós. Só que o padrão de Cristo é um padrão de santidade. Não é o padrão do mundo, não é o padrão do gênio da lâmpada, mas é um padrão de divindade. Eu acho incrível, porque nós não conseguimos oferecer a nossa casa para uma pessoa na rua que eu nunca vi, dizer: entra aqui, vamos comer com a gente, dorme aqui em casa. A gente não tem segurança para fazer isso, a gente não tem uma cultura capaz de fazer isso, mas foi isso que Deus fez conosco. Ele abriu a porta dos céus, Ele abriu a sua vida, a sua divindade, a sua santidade, e falou assim: venham para cá, entrem aqui, venham fazer parte do meu reino, eu quero vocês comigo. E nós queremos chegar lá sujos, de roupa rasgada, totalmente inadequados, sentar naquele ambiente santo de Deus e dizer: Senhor, tem uma lista aqui agora para o Senhor resolver para mim. Nós estamos sendo convidados para esse palácio, este reino, esta casa, essa intimidade com Deus, esse Deus santo, maravilhoso. E Ele mesmo oferece roupas limpas, purificadas com o sangue de Cristo Jesus, que não custou barato, mas custou muito caro. Ele mesmo oferece o seu reino, a sua vida, a sua santidade, a sua história, e Ele quer escrever essa história conosco. Quando eu falo sobre santidade, irmãos, é porque eu acho que Deus tem trabalhado isso nas nossas vidas. Deus tem visto corações que têm se entregado diante de Deus. Deus tem visto pessoas mudando a sua vida, inconformados, não mais aceitando coisas tão naturais, que viveram a vida inteira. Eu sempre fui assim, mas a partir de hoje não vou ser mais. Mudanças e transformações reais que Cristo continua oferecendo, que Cristo continua fazendo acontecer nos dias de hoje, depois de tanto tempo na nossa vida, depois de várias experiências que eu tive com Deus, tantas coisas, de grandes tendências no mundo, mas Deus continua transformando a minha vida e a sua vida. Quero pedir que você ore a Deus por isso, que você tenha essa oportunidade de deixar que Deus continue agindo através de você, que você seja um bom representante de Deus onde você estiver, que as pessoas possam ver em você a santidade de Deus e encontrarem esse caminho e perceberem que você é um homem ou uma mulher de Deus
cheio do Espírito de Deus. E quando eles precisarem de ajuda, eles sabem que podem encontrar com você. E quando você estiver em caminhos difíceis, você sabe que Deus está ao seu lado. Que Deus nos abençoe. Amém. Nós vamos orar. Eu vou pedir que você fique em pé. Nós vamos encerrar o nosso culto. Eu vou pedir que nessa oração você faça uma avaliação muito sincera. Use os parâmetros dos seus inimigos, das pessoas que não gostam de você. Use os parâmetros das circunstâncias, dos problemas que estão ao seu redor, para que esta avaliação faça com que você tenha um confronto com uma realidade que Cristo pode mudar. E estabeleça essa aliança com o Senhor, de andar nos caminhos de Deus e de andar também na santidade de Deus. Oremos. Senhor, como é bom esperar em Ti. Senhor, não há outra esperança se não for o Senhor. Nós confiamos nos homens e nos decepcionamos. Nós confiamos em nós mesmos e nos decepcionamos. Nós acertamos algumas coisas, alguns são bem-sucedidos, mas sempre haverá um vazio. Sempre haverá o lugar do Senhor no trono da nossa vida, que não pode ser preenchido por nenhuma outra pessoa, nenhuma outra coisa, nada que podemos conseguir neste mundo. Ali é o lugar do Senhor no nosso coração. E nós pedimos que o Senhor se assente nesse trono, que reine sobre nós, que nos leve, ó Deus, para novos caminhos, caminhos de tratamento, caminhos de consertos, caminhos de organizações da vida, caminhos que nos levem mais perto do Senhor, caminhos que nos levem a viver a eternidade do Senhor desde já. Que o Senhor abençoe o teu povo. Nós temos visto, ó Deus, irmãos que têm buscado ao Senhor, que têm encontrado o Senhor, que têm vivido uma aliança com o Senhor, que têm sido exemplo para as nossas vidas. Nós temos visto pessoas que também estão sendo tratadas por Ti. Temos visto pessoas que estão em sofrimento, mas que perceberam que o Senhor está lá. É o Senhor quem tem tratado, e o Senhor quer novos caminhos e nova vida. E eu agradeço porque o Senhor não desistiu de nós, mas Teu amor continua sobre nós. Abençoa o Teu povo, abençoa cada um dos irmãos aqui, ó Deus, cada um que está ouvindo esta palavra, e que cada um, ó Deus, possa receber do Senhor a bênção e a força para continuar neste novo tempo de santidade, de santificação. Que ore mais, que leia a Tua palavra, que chegue perto do Senhor, Deus, que testemunhe de Cristo, que seja a luz, que encontre a Tua presença. Ó Deus, acompanhe as vidas que têm Te buscado com sinceridade. Acompanhe a vida dos irmãos que choram, dos irmãos que têm lutado, dos que têm passado por lutas e dificuldades, mas que todos sintam a Tua presença. Que todos sintam o tratar do Senhor, que o Espírito do Senhor esteja sobre eles, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Nós teremos